Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esse acampamento para as famílias em sintonia com o Santo Padre, o Papa Bento XVI, que está organizando através do Pontifício Conselho para as Famílias um encontro, o 6º Encontro Mundial para as Famílias na Cidade do México. E esse encontro está sendo concluído no dia de hoje. A Canção Nova, em sintonia com o Santo Padre, quer pensar na família como educadora, a família educadora de valores. No dia de ontem nós fizemos 2 palestras a respeito da missão espiritual da mãe e a missão espiritual do pai. Todo mundo está dizendo: padre, e quando é que o senhor vai falar dos filhos? Chegou o momento, vamos falar dos filhos. Mas, antes de falar dos filhos, eu acho que é muito importante que os pais se deem conta. Você veio para um acampamento para as famílias, um acampamento em que você quer ajudar seus filhos, você tem vontade de ajudar os seus filhos na formação, como formar verdadeiros cristãos, como ter filhos convertidos, formar e conduzir os nossos filhos para o céu, para Deus, conduzi-los para a salvação. Mas, ao olhar para isso, o que é que nós nos demos conta? Que tem uma pessoa que precisa mudar antes do seu filho. É você. Você como mãe precisa mudar. E você como pai precisa mudar. Por isso essas 2 palestras. Porque se você não muda como mãe, se você não muda como pai, se você não procura se adequar e se converter, se transformar como verdadeira mãe, conforme o coração de Deus, como verdadeiro pai, conforme o coração de Deus, vai ser muito difícil você ser um bom pai, uma boa mãe. E aqui é importante a gente compreender isso. Deus colocou o seu filho, a sua filha do seu lado, para santificar e converter você. Então repete assim comigo, diga comigo: meus filhos são um dom de Deus para a minha conversão, para a minha salvação. Porque eu tenho filhos, Deus está me formando, me transformando numa pessoa madura, numa pessoa melhor. Então, aqui está toda a ênfase. Quando você como pai, quando você como mãe, começa a colocar toda a ênfase no filho, dizendo: ele tem que mudar, ela tem que mudar, então você errou. Está errado. A abordagem está errada, não vai dar certo. Porque o relacionamento vai virar um relacionamento de cobrança. Você entende isso? Você vai ser aquele pai chato, aquela mãe chata, que só vai cobrar. Agora, pense bem no seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Você vai dizer assim: ah, padre, mas eu não conheci meu pai. Ah, eu não tive mãe de verdade. Bom, você teve alguém que foi pai e alguém que foi mãe para você. Na sua história, pode pensar, pode olhar. Pode ser que não seja seu pai biológico, pode ser que não seja sua mãe biológica, mas você teve uma figura de pai, você teve uma figura de mãe, você teve alguém que foi seu pai e alguém que foi sua mãe, espiritualmente falando. Isso é o que é o mais importante. Agora pense na sua história e veja que quando você era criança, quando você era adolescente, quando você era jovem, você olhava
para o seu pai e para a sua mãe com severidade. E você dizia assim: quando eu for pai, quando eu for mãe, eu não vou ser desse jeito. E agora olhe para você e veja que você está enfrentando as mesmas dificuldades que eles enfrentaram. É ou não é verdade? É fácil condenar o nosso pai e a nossa mãe quando nós somos somente filhos. Mas quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, é que a gente se dá conta da dificuldade pelas quais eles passaram. Não é verdade? Amém? Você confirma isso? É isto mesmo. Então, o primeiro passo para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, é você perdoar o seu pai e a sua mãe. Você precisa perdoar o seu pai e a sua mãe. Se você não foi alguém que é um bom pai, é uma boa mãe até hoje, se você está tendo dificuldade de ser um bom pai e uma boa mãe, então saiba, a primeira coisa que você precisa fazer para ser um bom pai e para ser uma boa mãe é perdoar o seu pai e a sua mãe. É o fantasma da condenação, da falta de perdão, de um mau relacionamento com o seu pai e com a sua mãe que está atrás de você e está impedindo você de ir para frente, de florescer e de amadurecer como pessoa. Vejam, gente, eu queria aqui colocar esta ênfase. Eu já falei em outras palestras, mas eu quero hoje, com essa palestra, amarrar tudo aquilo que nós dissemos até aqui, para não deixar nenhuma ponta solta, deixar tudo amarradinho, tudo muito claro. Se você não é pai, se você não é mãe, você não é uma pessoa madura, você não é uma pessoa que floresceu, você não é uma pessoa que está no caminho do amadurecimento, da santidade. Você não chegou a ser aquilo que Deus sonhou para você. Deus quer que todos nós sejamos pais, Deus quer que todos nós sejamos filhos. Ninguém nasceu para ser o filhinho imaturo que vai passar o resto da vida no colinho, só recebendo mamadeira. Ninguém recebeu essa vocação. Nós temos a vocação de ser filhos de Deus. E como somos filhos de Deus, quem é filho de Deus termina fazendo aquilo que Deus faz. Jesus, olhemos para Jesus. Jesus era tão filho de Deus, Jesus era tão filho, que ele pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. O verdadeiro filho não é aquele que fica brincando de colinho a vida inteira. O verdadeiro filho é aquele que imita o Pai. O verdadeiro filho é aquele que é igual ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E por isso Jesus foi filho. E é por isso que o coração de Jesus, que com Deus é um coração totalmente filial, conosco é um coração paternal. Jesus, também ele alcançou essa maturidade de ser, de alguma forma, pai. Por quê? Porque foi profundamente filho. Agora nós estamos marcados pela nossa história de pecado e pela história de pecado de outras pessoas. Você tem mágoas com o seu pai, você tem mágoas com a sua mãe, e são essas mágoas que impedem você de ser um bom pai e uma boa mãe. É impressionante, gente, como filho de, por exemplo, quantas e quantas vezes em confissão já vi isso? Um filho de um alcoólatra, que condena o pai porque era alcoólatra, termina também ele sendo alcoólatra. E ele é alcoólatra por causa das mágoas criadas no coração dele do pai que era alcoólatra. É impressionante isso.
Se você não perdoa o seu pai, se você não perdoa a sua mãe, você está condenado a repetir a vida dele, você está condenado a repetir a vida dela. Entende isto? Por isso, a sua primeira missão para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, é perdoar o seu pai aqui da terra e a sua mãe aqui da terra. Você precisa dar passos. E aí, você vai ser pai e você vai ser mãe. Ser pai e ser mãe é uma escola de santidade, gente. Quando a gente é pai e é mãe, a gente fica dizendo assim: vamos formar o filho, vou formar o meu filho. Só que você não pode ficar olhando para o seu filho como se seu filho fosse uma massinha de modelar, que você vai manipular e fazer dele o que você quiser. Seu filho não é massinha de modelar, ele é uma pessoa. E no relacionamento entre pessoas existe uma coisa chamada liberdade. Não sei qual vai ser o resultado desse processo com relação ao seu filho. Veja, se você entrar num processo de transformação para se tornar um bom pai, para criar em seu coração um coração de pai, para criar em seu coração um coração de mãe, se você entrar nesse processo, eu não sei qual vai ser o resultado lá com o seu filho, mas eu sei qual vai ser o resultado em você. Você será uma pessoa mais santa, mais madura, mais realizado, mais feliz, porque você entrou na escola de santidade, de ser pai e de ser mãe, entendeu? Eu não sei qual vai ser o resultado com seu filho, sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada liberdade humana. Não tem mágica. O pessoal vem no acampamento de oração para ouvir palestras a respeito da formação dos filhos e diz: o Padre Paulo vai me ensinar a solução mágica para o meu filho ser santo, a solução mágica para o meu filho se converter. Minha gente, não tem isso, não tem solução mágica, porque no meio existe uma coisa chamada liberdade, e o seu filho vai se abrir para a graça de Deus, se ele quiser. É a liberdade humana. Gente, não existe formador melhor do que Jesus, amém? Jesus é o melhor de todos os formadores, amém? Muito bem, Jesus escolheu Judas, e Judas o traiu. No meio tem a liberdade. Você vai dizer que Jesus errou com Judas? Não. Você vai dizer que Jesus não foi um bom formador para Judas? Não, Jesus foi um ótimo formador. Jesus é o melhor formador da face da terra e do céu. Jesus é formador. Graças a Deus nós temos esse grande exemplo de formador. Mas não há mágica, porque Deus não tira a liberdade dos nossos filhos. Então, quando Deus quer que você seja mãe, quando Deus quer que você seja pai, Deus está preocupado com a sua liberdade, que você corresponda e se santifique sendo pai e sendo mãe, amém? E o filho, ele vai se santificar se ele se abrir para Deus. Confie em Deus, entrega na mão de Deus, porque aqui tem a liberdade humana. Se a gente não se dá conta que existe essa liberdade humana, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser desses pais e dessas mães controladores, entende? Um pai e uma mãe controlador é um pai e uma mãe que faz mal ao filho e faz mal a ele mesmo. Gente, eu sei o que é, eu sou pai também no seminário. Eu sei o que é a vertigem que a gente sente quando vê a liberdade dos nossos filhos. A gente ensina, né? Eu sempre digo, né, brincando, olha gente, eles são bem ensinados, não são bem aprendidos, né, mas são bem ensinados. É brincadeira, mas
noves fora essa brincadeira, existe uma verdade por trás. A gente tenta o nosso máximo, mas no fim tem a liberdade de quem quiser ser formado ou não. Então, para isso, para que você seja um bom formador, para que você seja uma boa formadora do seu filho, você precisa realmente ter paciência e saber que seu filho não é um cachorrinho que vai ser adestrado, não é uma máquina que você aperta os botões e ela responde. Você precisa viver com seu filho, conviver com seu filho, investir. Será um caminho de santidade para você. Ser mãe é um caminho de santidade. Ser pai é um caminho de santidade. Entre por este caminho de santidade que Deus fez para você. E o resultado final, com relação aos seus filhos, está na mão de Deus e na liberdade do seu filho. Não queira ser controlador, porque não tem como, gente. Existe uma vertigem de ser pai e de ser mãe. É quando a gente fica na beira do abismo e vê que não tem nada seguro, nada é matemático, nada é certo. Tudo está na incerteza da graça de Deus e da liberdade humana. Quantas e quantas vezes você, na sua insegurança, não quis somente educar o seu filho, formar o seu filho, ajudar o seu filho, mas quis controlar o seu filho, quis transformar o seu filho em objeto. Gente, nossos filhos não são objetos, eles não são coisas, são pessoas. Então, vejam o que é que nós estamos tentando transmitir para você nesse acampamento de oração. Qual é o modelo de mãe que está no coração de Deus? Olhe para Nossa Senhora. Assista a palestra que nós fizemos ontem a respeito da missão espiritual da mãe. E ali você vai ter, na Sagrada Escritura, no modelo de Maria, e na psicologia, na ciência humana, você vai ter a figura do que é ser uma mãe em todos os tempos, em todos os lugares. Qual é o perfil de uma mãe? E você vai tentar se adequar àquilo. Depois, o que é ser pai? Você vai ouvir a palestra que foi dada ontem sobre a missão espiritual do pai. Você vai se adequar àquilo. Gente, quando é que nós vamos estar prontos para ser pai e para ser mãe? Nunca. É um processo da vida inteira. É um caminho de conversão. Sendo pai, Deus está querendo em primeiro lugar santificar você. Sendo mãe, Deus está querendo em primeiro lugar santificar você. Vocês vejam, por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha, uma pequena freira, uma monja, que morreu com 24 anos de idade, mas ela era um milagre de maternidade. A mãe, milagrosamente mãe. Ela, com 14 anos de idade, vejam só, 14 anos de idade, ela ficou sabendo que existia um malfeitor, Franzini. Esse sujeito que havia cometido um assassinato terrível, ele ia ser condenado à morte. E aparecia nos jornais que tinha sido oferecido um padre para a conversão dele, para a confissão final, e ele tinha recusado o padre. E Teresinha fazendo jejuns e sacrifícios e rezando por ele, rezando por Franzini. Ela, com 14 anos, rezando pela conversão de um criminoso muito mais velho do que ela. Chegou finalmente o dia em que ele foi executado, em que ele foi morto. No dia seguinte, Teresinha correu para ler o jornal. E qual não foi a surpresa dela que ela descobriu?
que na hora em que ele subiu no cadafalso para ser executado, um sacerdote ofereceu para ele um crucifixo e ele finalmente cedeu, beijou o crucifixo e pediu perdão a Deus. Santa Teresinha disse, Santa Teresinha, quando viu que ele tinha se convertido no momento da morte, uma menina de 14 anos de idade, ela disse: é o meu primeiro filho. Um milagre de maternidade. Compreende que é um caminho de santidade para você ser mãe espiritual, ser pai espiritual? Compreende o que é que eu quero dizer quando eu falo que é um caminho para você? Qual vai ser o resultado do seu sacrifício, de sua oração, de seu exemplo, de sua entrega, do seu respeito pelos seus filhos, pela sua entrega na mão de Deus, que você não pode controlar? Gente, é muito fácil ser pai e mãe quando o filho está no colo. Você leva o filho para onde ele quiser, mas ele começa a andar e vai ficando cada vez menos controlável, é ou não é verdade? Então chega uma hora que você tem que deixar o seu filho com uma certa liberdade. A gente sente uma insegurança terrível, mas a gente precisa dar esse passo, e esse passo é para a sua santidade. Entrega e confia. Aos poucos você precisa ir dando liberdade para o seu filho. Você não pode ter o seu filho preso como se fosse um cachorrinho numa coleira. Você não pode esperar para dar liberdade aos seus filhos quando ele tiver 21 anos de idade. Você não pode fazer isso, porque ele não vai ser educado para a liberdade. Você tem que ir educando aos poucos, vai dando cada vez mais liberdade e cada vez mais responsabilidade. Liberdade de adulto significa responsabilidade de adulto. Liberdade de criança, responsabilidade de criança. Criança não tem responsabilidade nenhuma, por isso ela não tem liberdade. Adulto tem toda a responsabilidade, por isso tem toda a liberdade. Você tem que ir aos poucos, aumentando a liberdade e aumentando a responsabilidade. Esta dosagem tem que ser feita aos poucos, e você, dose por dose, vai dando liberdade e vai dando responsabilidade, até que seu filho depois está pronto para a vida. Agora, vai dar certo, meu irmão? Eu não tenho nenhuma palavra mágica para te dar. Eu só sei que, se você fizer isso, vai ser maravilhosa a sua santificação, porque você vai cada vez mais entregar a Deus. Isso é uma conversão interior, em que você vai deixando de ser dono, seu filho vai deixando de ser coisa e começa a ser pessoa, e você vai entregando, e você vai confiando, e você vai chorando, e você vai esperando, e você vai se sacrificando, e você vai fazendo um processo em que você, no final, entrega totalmente a Deus. Sempre você vai ser mãe, sempre você vai ser pai. Mas eu acho que você que aplaudiu, você entendeu isso. Você entendeu que é um processo de santidade. Então, as pessoas vêm: padre, eu vim aqui no acampamento de oração porque eu quero dar um jeito no meu filho. E eu digo: muito bem, vamos dar um jeito em você. Você precisa mudar. Como pai, precisa mudar. Como mãe, precisa mudar. E é esse o caminho. Depois, outra coisa, gente. Por causa dessa liberdade que os filhos têm, nós temos que compreender que nós, que somos pais, não podemos querer controlar todos os resultados da nossa formação e do caminho de crescimento espiritual pelo qual nossos filhos passaram. Já aconteceu comigo várias vezes. Se forma um novo padre, por exemplo, agora no final do ano, lá em Cuiabá, foram ordenados 5 novos padres para a Arquidiocese de Cuiabá, com a graça de Deus, e 3 novos diáconos. É uma bênção de Deus, não é? É, muito bem.
as pessoas vêm e elogiam o Padre Paulo, e dizem assim: Padre Paulo, olha, o senhor está de parabéns, os seus filhos são maravilhosos. Aí, se o Padre Paulo for besta e cair na tentação, porque isso é uma armadilha do diabo, se o Padre Paulo for besta e cair na tentação, o que é que acontece? A gente abre aquela cauda de pavão, né? Aí fica todo orgulhoso: ah, eu sou o máximo, né? Isso sim é que é padre, os padres formados pelo Padre Paulo. Eu sou maravilhoso, eu sou único, irrepetível, lindo, fofo e cheiroso. Problema: um mês depois que você caiu nessa armadilha do diabo, volta a mesma pessoa e diz assim: Padre Paulo? Padre fulano? É seu filho? Olha o que ele está aprontando em tal paróquia. Eu fui lá e falei com ele, ele me respondeu assim, assim, assim. O senhor tem que tomar providências, ele é seu filho. E você que estava lá nas alturas do orgulho e da vaidade, termina lá nas baixuras da depressão e do complexo de culpa, se sentindo culpado. Meu Deus, meu filho não deu certo, a culpa é minha. Aí vem aquela famosa história do papai e da mamãe que diz: onde foi que eu errei? É ou não é verdade? Onde foi que eu errei? Quem é pai e quem é mãe aqui, levanta a mão. Muito bem. Quem de vocês já fez essa pergunta? Onde foi que eu errei? Levanta a mão. É isso mesmo. Onde foi que eu errei? A gente termina se perguntando isso mesmo. Mas, gente, deixa eu dizer para você uma coisa. Vou lhe dar o remédio para curar essa ferida aí. Você não é tão importante assim. Seu filho é livre. Você hoje está deprimido e preocupado e angustiado porque o seu filho não corresponde àquilo que você queria que ele fosse. Você está deprimido porque você está pensando que seu filho deveria ser diferente. Você não está se dando conta, porém, do seguinte: seu filho é livre e você não é tão importante assim. Fecha essa cauda de pavão. Quando as pessoas vierem elogiar os seus filhos e dizer que são maravilhosos, no seu coração você diga assim: e isso é verdade, são maravilhosos, mas não é mérito meu, é graça de Deus. Eu fiz muito pouco. Eu fiz muito pouco para eles serem desse jeito. É graça de Deus. O meu mérito por eles serem, estou aplicando aqui no meu caso, né? O meu mérito por eles serem bons padres é desse tamanhinho. Isso quer dizer que quando eles aprontam alguma coisa, a minha culpa também é desse tamanhinho, entendeu? Se o seu mérito é grande e sobe lá nas alturas, a sua culpa também é grande e desce lá nas funduras. Se você se acha muito importante, o salvador dos seus filhos, se você acha que eles são bons e maravilhosos porque você é bom e maravilhoso, então quando alguma coisa não der certo, toda a culpa vai cair em cima da sua cabeça. É ou não é verdade? Então, se dê conta do seguinte: pai e mãe são um dom de Deus, mas aquilo que a gente faz para os nossos filhos é muito pouco diante daquilo que Deus faz em nós quando nós somos pai e mãe. O que nós somos capazes de fazer por eles é muito pouco, mas o que Deus faz em nós, quando nós somos pai, quando nós somos mãe, é maravilhoso, gente. A gente entra realmente na máquina de moer cana, entendeu? A gente é triturado por Deus e transformado.
Caldo de cana é doce, né? Você acha bom, não acha? Porque você não é a cana. Caldo de cana é maravilhoso, mas porque você não é a cana. A cana não é da mesma opinião, não é verdade? Mas ser pai e ser mãe é produzir esse caldo de cana doce, mas é entrar numa máquina que tritura. E quando você acha que acabou, ele ainda vai e volta, dobra e passa outra vez. Aí você acha que acabou, ele vai, dobra mais uma vez, torce e ainda passa outra vez. É uma moenda. Ser pai e ser mãe é um caminho de santificação para nós. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos quer pais e nos quer mães. Mas não pense que é o controle que vai resolver o problema. Não queira controlar os seus filhos. Queira sim ajudar, formar. É claro que você tem autoridade. Mas como é que você vai ter autoridade na frente dos seus filhos? Vamos começar a dar dicas bastante práticas, tá? Bastante práticas agora. Primeira coisa. Vamos entender uma coisa. Você precisa educar o seu filho na verdade. Vamos começar lá atrás, desde que eles são pequenininhos. Para quem tem filho que está começando a falar, começando a entender as coisas, você vai contando historinhas para ele, né? Saiba de uma coisa, o seu filho, quando ele nasce, quando ele é criança, ele não faz muita distinção entre verdade e mentira. Para ele, tudo é verdade. Para ele existe a verdade verdadeira e a verdade de mentirinha. Para ele, Batman e Robin são verdade, só que é verdade de mentirinha. E ele vai aos poucos aprendendo que existe uma verdade verdadeira. A verdade verdadeira é quando ele quebra uma perna e fica na cama. Não adianta ele fazer de mentirinha que não está com a perna quebrada, porque ele está com a perna quebrada. O mundo, a realidade, o dia a dia vai ensinando para o seu filho o que é a verdade. Ou seja, a verdade é uma realidade dos fatos que não pode ser alterada por mim. Isso é a verdade. A verdade é algo que eu não posso mudar. Não adianta eu ficar fazendo faz de conta. O seu filho vai aprender o que é a verdade, e é a vida que vai ensinar isso, e é a frustração da vida. Não queira poupar demais o seu filho com relação às frustrações da vida. Você coloca o seu filho numa bolha de proteção. Se você coloca o seu filho num aquário onde ele não tem contato com o mundo real, é a mesma coisa daquele excesso de limpeza, né? A chupeta cai no chão, não, deixa eu passar álcool, né? Na chupeta, e aí dá para o filho, deixa eu limpar. Esse excesso de higiene, a criança não cria anticorpos, não é verdade? Ela não cria anticorpos para reagir diante das coisas. Ela precisa criar anticorpos. Assim também, não estou dizendo que é para você ser um porco, né? Sem higiene nenhuma. Precisa ter higiene, mas existe um limite. O excesso de higiene não dá certo. Não é bom para o seu filho. A mesma coisa é isso. Eu não digo para você colocar o seu filho num carrinho e jogar a ladeira abaixo. Não é isso. Mas excesso de proteção, onde você poupa demais o seu filho das frustrações da vida, o seu filho não é preparado, não é educado para a verdade. Gente, verdade é o limite do real. A verdade é que nós temos limites. Verdade é o seguinte, por exemplo, eu não tenho dinheiro. Mas eu quero essa boneca, eu quero esse carrinho. Não, nós não temos dinheiro. Mas isso é frustrante. Mas é o mundo real. Isso ensina, gente. Não poupe demais o seu filho. Aquele pai, aquela mãe que faz dívidas imensas, faz das tripas coração para dar todos os presentinhos que o filhinho quiser, não está educando seu filho para o mundo real. Para a criança,
Todo mundo da fantasia dele é real. E ele só vai aprendendo o que é real de verdade, a verdade verdadeira, com as pequenas frustrações da vida. Por isso, não queira poupar seu filho demais. Então, é mais ou menos como a higiene. Nem você vai fazer seu filho viver numa pocilga, porque aí ele vai contrair uma doença e vai morrer. E nem você vai fazer seu filho crescer numa bolha super higienizada em que ele não vai criar anticorpos nenhum. Você tem que permitir que ele tenha frustrações. As frustrações do dia a dia. Eu não tenho dinheiro. Ah, mas o meu vizinho tem dinheiro. É verdade, eles são ricos. Agradeça a Deus pelo dinheiro que eles têm. Nós não temos. Um dia, se Deus quiser, pode ser que a gente tenha, mas isso não vai trazer a felicidade para a gente. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Graças a Deus, nós temos Deus, meu filho. Pronto. Ensine. É frustração? É, mas você precisa permitir frustrações para o seu filho. Se ele vive a vida inteira no mundinho virtual dos joguinhos eletrônicos, ele vive num mundo onde as frustrações são de brincadeirinha, não é? Quando aparece lá, game over, o jogo acabou, é só apertar um botão que o jogo começa outra vez. Mas na vida real não é assim. Na vida real, game over é game over, acabou. Na vida real, o que acabou, acabou. E eles precisam aprender isto, entenderam? Então, as crianças precisam ser educadas para encontrar a verdade. E a verdade é uma estrutura da realidade que não pode ser alterada pelo meu querer. Existem coisas na vida que estão aí e não mudarão. A criança precisa aprender a identificar isso. Porque essa é a primeira obediência que a gente deve a Deus. A obediência da realidade. A obediência dos fatos. A obediência do mundo como ele é. Segunda coisa, nessa educação para a verdade. Quando o filho já vai crescendo um pouco mais, aqui é a criancinha, mas quando ele vai crescendo um pouco mais e vai começando a aprontar, não é? A partir dos 7 anos de idade, ele já tem um pouco mais de consciência, ele já vai entendendo o que é pecado, ele já vai entendendo o que é certo, ele já vai entendendo o que é errado. Muito importante, você que é pai e você que é mãe, muito importante, não castigue a sinceridade. Atenção, deixa eu explicar isso. Alguém jogou uma pedra na janela. Seu filho, você vai lá e pergunta: quem fez isso? Ah, eu não sei. Fica escondendo a mão para trás, ele não sabe. Quem fez isto? Fui eu. Muito bem, ele foi sincero. Não castigue a sinceridade, senão ele nunca mais conta a verdade para você, entendeu? Se quando ele confessa o seu crime sinceramente, você pune, você está ensinando ele a mentir. Se quando ele diz a verdade, você dá um castigo, nunca mais ele vai contar a verdade para você. Porque ele sabe que se ele falar, ele se lascou. Não é verdade? Agora, se você, quando ele, eu me lembro, só para contar um caos, né? Contar um caos aqui, porque fica mais fácil de entender com a história. Eu me lembro lá no seminário, era seminário menor ainda, lá em Cuiabá. Um dia eu entrei no meu escritório e lá dentro tinha 2 seminaristas, dentro do meu escritório. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, nós viemos pegar um CD. Ah, muito bem, mas você podia ter pedido, né? Para entrar aqui. Ah, tudo bem. Depois eu fui atender uma pessoa, já era de noite. Quando eu fui fechar a casa, ia para o meu quarto, no pé da escada estavam os 2 lá sentados me esperando. Disse: vocês estão fazendo aqui? Já está na hora de dormir? Já passou o horário? Vocês sabem que tem que estar na cama? Eles disseram: padre, o senhor se lembra quando nós entramos no seu escritório? É que nós íamos telefonar escondido. E nós não podíamos dormir com essa mentira. Aí eu fui, abracei os 2
e mandei para a cama. Um deles, que hoje é padre, olhou para mim e disse assim: só isso? Eu disse: só. Você já teve o seu castigo, foi a sua confissão. Quem confessa já fez a sua penitência. Porque se eu der um castigo para ele, depois que ele confessou, ele nunca mais me diz a verdade, gente. Então é importante educar os seus filhos para a sinceridade. E aí o seu filho cresce um pouco mais. Nós estamos lá na criancinha, né? Ele fica um pouco mais velho. Quando ele se torna adolescente, o adolescente começa a descobrir que papai e mamãe também têm defeitos. Não é isso? Quando a gente é criança, papai e mamãe são herói. Não é isso? Ah, minha mãe é meu herói, meu pai é o meu herói. Mas quando eles crescem, eles começam a ver que a gente tem defeito. Deixa eu falar para você: não esconda os seus defeitos do seu filho, quando o seu filho já está enxergando o seu defeito. Não dê desculpas, não se justifique, confesse sua fraqueza e seu pecado para o seu filho. Você vai dizer: mas padre, eu vou perder a autoridade. Não, não vai. Deixa eu explicar para você. Imagine uma segunda-feira de manhã, seu filho olha para você e diz: papai, você não foi à missa ontem, né? E você diz: ah, é porque papai estava muito cansado, não tive tempo, não sei o quê. Mas ele viu você a tarde inteira na frente da televisão. E você está querendo se justificar, você sabe disso, que é safadeza sua. Só tem uma atitude, gente. Quando um filho da gente pega a gente no flagra, só tem uma atitude: confessar o próprio pecado. Chegar a dizer: é verdade, meu filho, papai não foi porque papai é preguiçoso, ou porque papai ficou desatento, ou porque eu não me organizei direito, é culpa minha. Eu vou me confessar e pedir perdão para Deus. Gente, a atitude de um pai e de uma mãe que admite seu próprio pecado diante do filho faz com que esse pai e essa mãe cresça em estatura diante dos seus filhos. Você adquire a estatura de um gigante espiritual diante deles, porque eles veem que você não é um mentiroso e ele também não irá mentir para você. Por quê? Porque é importante que você lembre quando você era adolescente. Quando você era adolescente, seu pai e sua mãe davam umas desculpas amareladas para você, ou não é verdade? E você nunca acreditou, você sabia que era uma farsa, é ou não é verdade? Isso é verdade também com seu filho. Ele está enxergando que o gato se escondeu, mas deixou o rabo de fora. Ele está enxergando que essa sua desculpa é muito amarela, sem sentido, não tem cabimento, não cola, ninguém acredita nisso. Então, gente, não tem coisa melhor do que viver na verdade. Se o seu filho adolescente joga na sua cara os seus defeitos, e se seu defeito realmente existe, assuma. Porque se você confessa os seus defeitos e diz: eu estou pronto para mudar, então você vai ter autoridade de chegar e dizer para ele: mude você também. E os filhos vão crescendo. E quando eles já estão lá no meio da adolescência, indo para a juventude, é importante que nós tenhamos tempo para dialogar com eles. Quando eles eram crianças, não precisava dialogar muito. Mas quando a gente é mais velho, precisa dialogar. E aos poucos,
lentamente, seu filho e sua filha, que vai crescendo, vai ter que ir se transformando em seu amigo. Você tem que ser amigo dos seus filhos quando eles vão crescendo. Vamos dialogar. Mas para dialogar é necessário uma coisa, gente: ouvir. E tem uma coisa que pai e mãe, muitas vezes, não está acostumado a fazer. É ouvir. Eu me lembro com que admiração, quando eu era jovem, que estava no seminário, né? Eu entrei no seminário com 17 anos. Eu voltava para casa, meu pai se sentava comigo, minha mãe se sentava comigo, e eles pediam algum conselho para mim. Diziam: olha, está acontecendo isso e isso, o que é que você acha? Eu ficava admirado. Uai, nunca teve isso? Mas por quê? Porque agora eu já tinha crescido. É uma nova fase. E eu me lembro como aos poucos, gradualmente, eu fui me tornando amigo dos meus pais. É uma amizade que precisa ser conquistada. Eu sempre quis bem a meus pais. Não pensem assim: eu era inimigo e tornei amigo. Não é isso não. Eu sempre fui muito ligado aos meus pais. Sempre gostei muito deles. Sempre amei os meus pais a minha vida inteira. Só que acontece o seguinte, gente: quando a gente é criança, a gente sabe muito bem que entre a criança e o adulto não tem muito diálogo real, né? Tem umas conversinhas assim, né? A gente troca ideias, convive, mas não tem verdadeira conversa séria. E quando a gente vai crescendo, quando você vê que seu pai e sua mãe começam a olhar para você e pedir sua opinião, aí você vê que a coisa ficou séria, que você se tornou adulto. É interessante isso. Quando seus filhos se tornarem mais jovens, mais crescidos e começarem a ter juízo, leve seu filho a sério e ouça. Não quer dizer que você vai fazer o que ele está sugerindo sempre, mas quando você começa a pedir a opinião dele a respeito das coisas, ele vê que ele agora é adulto. Mas se você o trata sempre como criança, se seu filho está com 40, 50 anos de idade e você ainda continua dando ordens a ele como se ele fosse uma criança de 5, que relacionamento é esse? Quando os filhos vão crescendo, a gente tem que aos poucos ir caminhando para até o ponto em que finalmente esses filhos são amigos. Eu olho para os padres que eu ajudei a formar lá em Cuiabá. Eu sempre vou ser, de alguma forma, um pai espiritual para eles. É interessante, nós saímos agora um grupo de padres de Cuiabá e passamos um tempinho de férias juntos. Nós éramos 11 padres de férias. Todos, alguns mais velhos, outros mais novos, mas todos me conheceram como padre já. E eu os conheci, todos eles, como seminaristas. Então quer dizer que de alguma forma eu tenho uma posição de pai espiritual para todos eles. É interessante, como a gente estava em grupo assim, estávamos de férias, éramos padres, ninguém fez nada de errado. Mas ao mesmo tempo a gente quer ficar livre, quer colocar uma bermuda, né? Não vou andar de batina nas férias, né? Eu vou de bermuda, de camiseta, etc e tal, e gozado. Todos eles se chamavam pelo nome. Não chamava padre fulano, mas todos se chamavam, ô fulano, ô ciclano. Para quê? É férias, para ninguém ficar olhando. Lá um grupo de padres, né? Tira a nossa liberdade um pouco de ficar à vontade. Mas quando eles me chamavam não tinha jeito. Era padre. Por quê? Porque a paternidade está lá, dentro deles.
Não tem como eles me chamarem de outro jeito. E chamava, padre, bem baixinho, para ninguém ouvir. Gente, você sempre vai ser pai, você sempre vai ser mãe dos seus filhos. A posição de pai e de mãe ninguém vai tirar de você. Mas é importante que você saiba que com o passar do tempo, você precisa aos poucos ir se tornando amigo dos seus filhos, colega, irmão. Porque aqui eu concluo dizendo aquilo que é o mais importante, porque nós precisamos amar os nossos filhos de verdade. São Máximo o Confessor, um padre da igreja, famoso, ele diz assim: existem cinco razões pelas quais uma pessoa pode amar a outra. Eu coloco isso no meu livro, Um Olhar que Cura. 5 razões pelas quais uma pessoa pode amar a outra. Três dessas razões são pecaminosas. Uma é indiferente e só uma é virtuosa. 3 mais 1, 5. Quais são as 3 razões pecaminosas pelas quais você pode amar uma pessoa? Você pode amar uma pessoa porque essa pessoa te dá prazer. Por causa da luxúria, do sexo, né? Você ama pelo prazer, porque a pessoa é agradável, ou porque ela te dá comida agradável, docinhos. Você sempre ama aquela pessoa pelo prazer que ela proporciona a você. Segunda razão, você pode amar uma pessoa por causa do dinheiro que ela tem, não é? Aquela pessoa tem dinheiro, avareza. Você ama a pessoa porque ela é rica. Você acolhe um pobre na sua casa, você trata de um jeito. Chega o rico, aí você vai, né? Fica todo cheio de salamaleque, né? Vai amando aquela pessoa por causa do dinheiro. Isso também não é virtude nenhuma. Isso é vício, isso é pecado. Terceira razão pecaminosa pela qual você pode amar uma pessoa é pela vanglória, pela vaidade. Porque essa pessoa elogia você o tempo todo, né? Joga confete. Ai, Padre Paulo, você é maravilhoso. Ai, Padre Paulo. Aquela pessoa fica ao redor de você como se fosse um cachorrinho assim, né? Fazendo festinha o tempo todo. Se você ama uma pessoa só por causa disso, isso também não é virtude, isso daí é pecado. Você ama por razões da sua vaidade. Essas são as 3 razões pecaminosas pelas quais a gente pode amar uma pessoa. Mas existe uma razão, diz São Máximo, que não é nem virtuosa. Preste atenção agora, você que é pai, você que é mãe. Existe uma razão que não é nem virtuosa e nem é pecaminosa. É quando você ama aquela pessoa por natureza. Ou seja, você é pai, você é mãe, você ama seu filho, porque é próprio da natureza do pai e da mãe amar o seu filho. Não tem nenhuma virtude nisso. Até os animais fazem isso. Até os animais gostam dos seus filhotes. Não tem nenhuma virtude nisso. Então você precisa amar o seu filho de forma virtuosa. Qual é a 5ª forma de amar? Amar em Deus. Essa é a única forma virtuosa de amar, em que você ama o seu filho porque ele é filho de Deus. Mais do que seu filho, ele é filho de Deus. Você ama seu filho porque ele é seu companheiro de céu. Você quer amar uma pessoa verdadeiramente? Pense aquela pessoa como seu companheiro de céu. Nós vamos estar no céu juntos. Nós vamos juntos para Deus. Essa é a forma virtuosa de amar uma pessoa. Aquela pessoa chata lá do seu trabalho, né, da escola, ou do seu grupo de convívio. Como muda a nossa visão das pessoas quando você começa a olhar para aquela pessoa como seu companheiro de céu. Nós vamos para o céu juntos. Amar em Deus.
Aprenda a amar seus filhos em Deus. E você que é filho, você que é filha, aprenda a amar seus pais em Deus. Sonhe com seus pais no céu. Sonhe com seus filhos no céu. Esta é a forma verdadeira de amar. E aqui a minha última palavra, então, é a primeira palavra que eu dei nesse acampamento. Qual é? Nossos filhos precisam ser educados para o bem maior. E o bem maior é Deus, o bem maior é o céu, o bem maior é a salvação. O bem maior é este: caminhar juntos para o céu. Vá oferecendo seus sacrifícios, suas orações, suas lágrimas. Tenha paciência com seus filhos, do jeito que Deus tem paciência com você. Ah, padre, mas meu filho não reza, meu filho não quer saber de Deus. Pois é, puxou o pai e a mãe. Você também não presta. Você também precisa de conversão. Então, do jeito que Deus teve paciência com você, tenha paciência com Ele. Por que é que você precisou de tempo para aprender e Ele não pode ter tempo para aprender também? Por que é que Deus tem paciência com você e você não tem paciência com Ele? Toda confissão você repete as mesmas coisas, é ou não é? E Deus perdeu a paciência com você? Não. Por que é que você perde a paciência com seus filhos quando Ele repete as mesmas coisas? Tenha a paciência de Deus com seus filhos. Nós somos assim, nós somos seres humanos. É que nós vivemos na época da tecnologia em que a gente acostumou a mexer com máquina. Máquina, a gente aperta uns 3 botões, ela já responde. Mas filho, não adianta apertar botão. Filho é só na paciência de Deus. E aí você vai ver que seu filho foi mandado para você por encomenda. Seu filho é do tamanho certo. Seu filho foi mandado por encomenda para você. Para quê? Para santificar você. Seu filho foi mandado para santificar você. Para santificar, porque ser pai e ser mãe é caminho de santidade. Ser pai e ser mãe é caminho de santificação. Assuma isso, viva isso, para a glória de Deus, com a graça de Deus. Amém? cançãonovaplay.com. Assine já!